Primeira aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 5, até o versículo de número 24. Abra, por gentileza, a sua Bíblia novamente nesta referência bíblica, para que façamos mais uma vez a leitura destes versículos, para, a partir disso, refletirmos juntos a respeito do que eles são capazes de nos instruir, de nos ensinar nesta oportunidade. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 16, versículo 5, diz assim: Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Que não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem medo convosco, que trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos como homens de coragem e fortes. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos digo, irmãos, sabei que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Me alegro, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltavam, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais, respeitem. A igreja da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, e o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Com base nestes versículos que encerram, meus irmãos, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, que eu quero, nesta oportunidade, refletir a respeito do que é possível aprender com as perspectivas de Paulo. Paulo, como nós vamos perceber aqui, especialmente nos primeiros versículos que compõem essa última parte do capítulo 16, apresenta algumas maneiras com as quais ele vê, com as quais ele lida com alguns assuntos. Estas maneiras, essas perspectivas que fazem com que Paulo lide com alguns assuntos específicos, nos ensinam algumas coisas muito especiais. Até porque esses mesmos assuntos que Paulo administra, com os quais Paulo tem relação aqui no final do capítulo 16, no final da carta que ele escreve aos Coríntios, são temas que fazem parte da nossa vivência diária. Apesar dessa distância cultural, Paulo, há muito tempo distante de nós, numa realidade cultural muito distante e diferente da nossa, mas esses temas com os quais Paulo tem relacionamento nesse tempo distante, nesse lugar distante e diferente, são temas, são questões com as quais aqui, neste tempo presente, também nós temos relacionamento. Prova disso é que, na sexta passada, nós consideramos questões que se relacionavam
com especialmente o ato da oferta. Isto ficou claro no versículo de número 1, 2, 3 e 4 do capítulo de número 16. Nós aprendemos alguns princípios a respeito de dinheiro e oferta nestes 4 versículos do começo do capítulo 16. Lembrando de alguns deles, primeiro, regularidade. Quando o apóstolo Paulo diz no primeiro dia da semana, que era um dia especial, que a igreja se reunia, mais reconhecidamente hoje como o domingo, o apóstolo Paulo orientou que neste dia a igreja trouxesse a sua oferta. Ou seja, entre outras coisas, além da especialidade do momento, além de Paulo não citar uma pessoa que receberia a oferta, mas a ocasião, isto apresenta a regularidade com a qual nós devemos ofertar, com a qual nós devemos servir a Deus com aquilo que Ele tem nos dado. Paulo lembra também, aqui no início do capítulo 16, a respeito do princípio da dádiva de ofertar, que não é para alguns, mas para todos. Aqueles que têm muito e aqueles que não têm tanto, não precisam ver a oferta como um peso, não precisam ver a oferta como uma possibilidade de ficarem pobres e o pobre ficar ainda mais pobre e viver sob essa pressão. Preciso que nós vejamos o ato da oferta com essa perspectiva bíblica de louvor. E o apóstolo Paulo apresenta como se fosse uma dádiva que é distribuída por Deus. Quando ele diz assim, cada um de vós oferte. Paulo não seleciona um grupo de pessoas que deve ofertar. O terceiro princípio que Paulo fala a respeito da oferta, no início do capítulo 16, é que a oferta deve ser de acordo com aquilo que Deus nos tem dado. Além de manifestar gratidão, manifesta também o fato de que eu administro aquilo que Deus me dá com a racionalidade, com a sinceridade necessária. Porque o mesmo Deus que me deu não vai me deixar padecer, não vai me deixar sofrer a perda, mas vai continuar a sustentar a minha vida. Portanto, esse princípio é muito sério. É um princípio que vai de encontro àqueles que têm muito, mas costumam ofertar como se tivessem pouco. Aqueles que um dia não tiveram nada, ofertaram conforme os seus bens nesse tempo difícil, mas agora enriqueceram, são muito ricos e continuam a ofertar como na época em que não tinham nada ou tinham pouco. Esse não é um comportamento bíblico. Comportamento bíblico é que nós devemos ofertar conforme Deus nos tem abençoado. Isso fica claro no versículo de número 2. Ajuntem o que vocês puderem, ofertem conforme a sua prosperidade. O apóstolo ainda fala do princípio da organização, do recolhimento e da administração da oferta. Nós não costumamos, por essa perspectiva bíblica, tratar a oferta na igreja como se fosse um ato desprezível, menos valioso do que, por exemplo, uma canção, menos valioso do que, por exemplo, uma oportunidade para alguém fazer menção da palavra de Deus. Tão valioso quanto uma canção, quanto uma oportunidade para falar a palavra de Deus é o ato da oferta, porque ela faz parte do culto. Portanto, esse ato da oferta não pode ser uma oportunidade para a desorganização da igreja, desorganização do culto, uma quebra de liturgia, e nem a gente, como dirigentes desse momento, deve dar a oportunidade para quem não compreenda isso. Tem, por exemplo, cantores que não gostam de cantar no ato da oferta porque eles se sentem menores. Tem algumas pessoas que não gostam de ter a oportunidade nesse momento
porque imagina-se que é um momento menos precioso, e cantar nesse momento não é legal, diminui assim a grandeza artística, diminui assim a admiração do talento. Algumas pessoas rejeitam mesmo, alguns cantores mais famosos não gostam, e aí a gente até absorve essa cultura de não dar oportunidade para os melhores nesse momento da oferta. Essa é uma consciência que depõe contra a grandeza, a valiosidade do ato da oferta. Então a gente precisa considerar esta preciosidade. E isso fica claro aqui no versículo de número 2 também, para que se não façam as coletas quando eu chegar. O apóstolo Paulo queria, logicamente, pelo tempo em que passava longe de Corinto, ao menos 3 anos em Éfeso, de lá que ele escreve a carta para os coríntios, chegar nesse momento, se preocupar com o ajuntamento de oferta, e administra, e ajunta daqui e dacolá, mas que esse ato não prejudicasse o culto, o ensinamento da palavra, a pregação. E por fim, Paulo manifesta outro princípio da oferta. Nós fizemos menção disso na sexta passada, é o cuidado com a oferta. Eu aprendi que a oferta é louvor. Então nós precisamos lidar com a oferta na igreja, depois do culto, depois que a irmã Preta com o irmão Gineton fizeram lá a contabilidade, lidar com isso da mesma maneira como nós lidamos no momento em que nós colocamos na salva, quando nós depositamos, por assim dizer, na salva. Não é um dinheiro, não é um valor que deve ser administrado de maneira desprezível, desrespeitosa. Não é que esse dinheiro é digno de adoração, mas ele deve ser administrado pelos melhores. Ele deve ser conduzido pelos melhores. Ele deve ser administrado por quem tem essa concepção. Do contrário, alguns problemas vão acontecer e daqui a pouco quem administra o dinheiro da igreja pode ser mal visto pela igreja porque ele não tem a seriedade, ou ela não tem a seriedade de administrar esse valor na altura, no patamar, na prateleira que ele deve ser administrado. E isso fica claro no versículo de número 3. Está escrito: e quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Havia um problema em relação a dinheiro e Paulo e a igreja em Corinto. Para os adversários da igreja, ou melhor, do ministério do apóstolo Paulo na igreja em Corinto, Paulo era um mercenário, alguém mentiroso, que não teve encontro nenhum com Jesus, não fez parte do colegiado apostólico original e se chamava de apóstolo. Um tremendo salafrário. Se o apóstolo Paulo recebesse o que lhe era de direito em Corinto, que era o sustento financeiro, ele daria razão para o que seus adversários estavam o acusando, ou seja, isso causaria impedimento ao seu ministério em Corinto. É em Corinto que ele resolve abrir mão desse direito. Não é aqui que o apóstolo Paulo vai pegar a oferta dos coríntios e levar para Jerusalém, mas ele vai pedir à igreja: vocês escolham pessoas que vocês reconheçam, isso deve ser documentado aí, vocês aprovam por cartas, que eles levem. Se vocês acharem que eu devo ir, juntamente com eles eu vou. Mas o princípio é de ética em relação à oferta. São princípios, meus irmãos, que precisam ser lembrados, porque com o tempo a gente vai sendo influenciado por uma série de narrativas, inclusive a narrativa sempre permanente, que a igreja só quer saber do dinheiro dos irmãos, que a igreja é empresa, que pastor é ladrão, e uma série de estigmas, de marcas, que fazem com que o crente em algum momento pare para pensar:
pelo menos diga assim: mas nunca parei para pensar nisso, eu acho que é assim mesmo. E aí, a oportunidade de louvar a Deus com a sua oferta, e a oportunidade de ser ainda mais abençoado por Deus, porque Deus recompensa, porque Deus prospera, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que Deus aumenta a sementeira, abre as portas, para que através daquilo que Ele multiplica nas nossas vidas financeiramente, se deem, graças a Deus, o nome de Jesus seja glorificado. Então, nossos irmãos perdem esse ato de louvor, de adoração a Deus, perdem a oportunidade de semear e perdem a oportunidade de agradecer ao Senhor com aquilo que lhes tem dado. Então, é necessário sempre nós fazermos menção e renovar na nossa mente estes princípios. Outra coisa que nós lembramos na sexta passada é uma aparente desconexão, falta de coerência entre o assunto do capítulo 15 e o assunto do capítulo 16. Capítulo 15, Paulo termina falando de arrebatamento, de céu, de corpo glorificado, e começa o capítulo 16 de uma maneira diferente, aparentemente, para o final de uma carta, falando de dinheiro. Mas nós vamos perceber que uma coisa, um assunto, não está em desconexão com outro assunto, porque Paulo termina o capítulo de número 15 dizendo assim: todo o trabalho que fizermos no Senhor não é vão. Todo o trabalho que fizermos no Senhor, Cristo nos recompensará. E a oferta é um exercício, é um trabalho da vida cristã. Portanto, feito nessa perspectiva de que o Senhor vai nos recompensar. Se nós pensamos o capítulo 15 na perspectiva do estudo das últimas coisas, escatologia, nós começamos o capítulo de número 16 falando de mordomia cristã, que é uma doutrina bíblica. Escatologia, que é uma doutrina bíblica, estuda estas doutrinas bíblicas das coisas dos últimos dias, não é menos importante do que o princípio bíblico de administrar o que eu tenho para a glória de Deus. Então não há um abismo, não há uma incoerência entre a abordagem de um assunto e outro. E outra coisa, nós vivemos em dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus, mas continuamos cidadãos da terra. Nós vivemos na perspectiva celeste, mas também nós vivemos na perspectiva terrestre. Nós vivemos na perspectiva de nos ajuntarmos com a igreja, que é o corpo de Jesus plenamente na eternidade, mas nós continuamos igreja local. Igreja local gasta energia, igreja local tem funcionário para pagar, dependendo do tamanho dela, como é o nosso caso. Igreja local tem uma série de demandas financeiras que são supridas por esse ato de louvor. Então, uma coisa não é diferente da outra, porque nós somos do céu, mas nós continuamos sendo igreja local, igreja na terra. Então, não há, meus amados irmãos, uma divergência. E, por fim, por que a oferta no capítulo 16? A oferta no capítulo 16 é por conta da necessidade de suprimento na igreja em Jerusalém. Jerusalém estava pobre, havia sido atacada, não se sabe pelo quê, mas possivelmente por uma catástrofe natural, especialmente se tratando de algum tipo de seca, o que era muito comum naqueles tempos e ainda é na região do Oriente Médio, mas a igreja em Jerusalém estava pobre. Pobre, e o profeta Ágabo falou que haveria de se abater em Jerusalém, na Judéia, uma fome. Possivelmente, são teorias, a pobreza em Jerusalém se deu porque os irmãos venderam suas propriedades e aí a catástrofe chegou e eles não tiveram com o que sobreviver. Possivelmente, a pobreza em Jerusalém se deu pela perseguição, e a igreja em Jerusalém precisa de ajuda financeira. E o apóstolo Paulo, para animar a igreja para ofertar para Jerusalém, apontou uma necessidade espiritual, uma dívida espiritual, por assim dizer. Ele disse: olha, a igreja em Jerusalém foi o instrumento que Deus usou para que vocês conhecessem o Evangelho.
se vocês sabem que Jesus é o Senhor, se vocês fazem parte das bênçãos celestiais, e aí agora a igreja que foi instrumento de Deus para abençoar você com bênçãos espirituais está passando fome, vocês, com justiça, devem acudir agora com muita justiça, com muita coerência, financeiramente, esta igreja. Então, esse é o contexto do capítulo de número 16. Um contexto final, um contexto de crise econômica, que Paulo pede à igreja em Corinto para que ajunte oferta para abençoar esta igreja, mas finda aqui, no versículo de número 4, dizendo assim: e se valer a pena, se vocês acham que deve, que eu posso, eu também irei. Eu vou juntamente com os irmãos que estão levando a oferta para Jerusalém. E o contexto bíblico nos comprova que Paulo foi mesmo para Jerusalém. Mas a partir do versículo de número 5, Paulo muda o tom, se preparando agora para o final da carta. Como é que a gente percebe isso? Pela série de recomendações, citação de pessoas, desejo de bênçãos para as pessoas. Era assim que se terminava uma carta como a de Paulo, uma carta ao estilo dos gregos. É o que nós chamamos de saudação final. Se a carta começa com aquilo que a gente chama de prefácio, lembrando as qualidades da igreja, como é que Paulo começa a carta aos Coríntios? Lembrando a riqueza delas. Vocês são ricos, vocês têm tudo, são ricos na palavra, são ricos espiritualmente, vocês são enriquecidos. Paulo termina, e como é que se termina uma carta? Fazendo últimas recomendações, citando o nome de pessoas que foram importantes no trabalho e apontando o que se deseja para esta igreja. E é aqui que Paulo vai falar para nós, meus irmãos, as suas perspectivas. Primeiro, perspectiva de planejamento. Segundo, perspectiva de aproveitamento de oportunidades. Terceiro, perspectiva de reconhecimento e cuidado. Paulo sabe planejar a sua vida ministerial, a vida ministerial de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus, não é desprovida de planejamento. Não é porque eu sou servo de Deus, serva de Deus, chamado por Deus, chamada por Deus, cheias do Espírito Santo, da unção, um instrumento na mão do Senhor, que eu não vou planejar minha vida, eu vou viver assim, ao sabor do vento, aconteça o que acontecer, sem saber para onde eu vou, sem saber o que eu vou fazer essa semana. Não, senhores. Paulo nos dá um exemplo de que, muito embora você seja espiritual, chamado e chamada por Deus, é necessário que você planeje a sua vida. Em segundo lugar, é necessário que, muito embora você seja homem e mulher de Deus, você esteja atento às oportunidades que Deus vai apresentar para você. Mas oportunidade não significa facilidade. Existem algumas oportunidades trabalhosas. E é esta oportunidade que Paulo faz menção. Uma porta grande se abriu, mas há problemas lá. Mas não é porque há problemas na porta que Deus abriu que eu vou deixar a porta fechar. Se foi Deus que abriu, é Deus que vai me dar graça para vencer os problemas que vão aparecer nessa porta, a porta da oportunidade. Paulo também é alguém que, no final da carta, tem essa perspectiva de reconhecimento e cuidado. Paulo não tem problema nenhum em reconhecer o que as pessoas fazem de melhor e elogiá-las. Tem pessoas que têm esse problema. Tem pessoas que sabem que fulano de tal é talentoso, o que ele faz bem. Dá até vontade de elogiar, mas não é o meu perfil elogiar. Eu não sou de bajular ninguém. Qual é o problema? Paulo é o exemplo de alguém que conhece pelo nome quem trabalha com ele, conhece os talentos de quem trabalha com ele, elogia o talento de quem trabalha com ele, ainda diz
para as pessoas que lidam com essas pessoas que têm talentos, cuidem dele, respeitem ele, que eles trabalhem entre vocês sem medo. É meu trabalhador, trabalha junto comigo na obra de Deus, trabalha muito para Deus, cuidem deles, obedeçam, respeitem, que eles andem entre vocês sem temor, sem trabalho e realizem a obra de Deus. Então, só isso aqui já serviria para nós. Vida cristã é vida planejada, vida cristã é vida de aproveitamento de oportunidades apesar das dificuldades, e vida cristã é vida de reconhecimento do que os outros sabem fazer para a glória de Deus. Crente que é crente reconhece o dom de Deus na vida do outro, o trabalho que o outro desenvolve, e tudo isso é para a glória de Deus. Tem pessoas que nos animam, mas tem pessoas que nos entristecem. Tem pessoas que nos dão a alegria de nos esforçar para fazer a obra de Deus, mas são muitas as pessoas que, se você estiver fazendo um sermão, se você estiver planejando alguma coisa para aplicar na congregação e pensar nela, você desiste, você desanima, só de pensar na cara de chato que ele faz, na cara de chata que ela faz, na boca para o lado que ela faz, nas mensagens que você sabe que ela manda, que ele manda, nos grupos que você não está. É só você pensar nessa parafernália toda que você desiste. E os trabalhadores da obra de Deus trabalham cansados, preocupados, tendo que se explicar, tendo que resolver problema. E a orientação do apóstolo Paulo não é essa. Eu reconheço quem trabalha bem, eu reconheço quem faz a obra de Deus bem, e eu peço que a igreja cuide dessas pessoas bem. Qual o problema que há nisso? Mas eu não quero ser chamado de bajulador de pastor, não. Mas a orientação bíblica não é que você seja bajulador, é que tão somente você respeite, não apenas pastor, mas todos aqueles que com nome, com cargo ou não, se dedicam com aquilo que sabem para fazer a obra de Deus. Quantos podem glorificar Jesus? Nós precisamos reconhecer as pessoas com as quais Deus nos abençoa para nos ajudar a realizar a obra de Deus. Afinal de contas, por mais que a gente pense que a gente saiba fazer tudo e que a gente dê conta de tudo, nós não sabemos fazer tudo, nós não fomos chamados para fazer tudo, Deus não quer que a gente faça tudo. Deus abençoou pessoas e colocou aqui, no nosso convívio, para junto conosco nós fazermos todos um pouquinho para a glória de Deus. Amém ou não amém? Mas antes de nós aprendermos, meus irmãos, com essas perspectivas de Paulo, ele dá algumas orientações práticas no capítulo de número 16. E essas orientações práticas, elas soam como muito significado para a igreja em Corinto. Olha o que está escrito, abra sua Bíblia aí no versículo de número 13. Vigiai, primeira orientação prática. Paulo havia dito que lá na igreja em Corinto tinha alguém ou algumas pessoas que se embriagavam com o vinho da ceia. Quem está embriagado não tem a capacidade de vigiar, porque vigiar pressupõe sobriedade, ou seja, ser cônscio, ter conhecimento racional daquilo que eu sou, onde estou e dos meus pensamentos. Sóbrio, sobriedade. Quem não é sóbrio, não vigia. Quem não é sóbrio não tem condições de fazer uma leitura correta das ocasiões, das circunstâncias. Então isso soa muito bem para os beberrões lá da cidade de Corinto, da igreja em Corinto. Vigiai. Sejam sóbrios. Segunda orientação, estais firmes. Versículo de número 13. Isso vai de encontro ao que ele disse no capítulo de número 3, quando chamou os coríntios de meninos. Criança não tem firmeza, não tem estabilidade, mas agora o apóstolo Paulo está dizendo para esses meninos que eles precisam criar, construir na vida cristã estabilidade. Sejam firmes. Até hoje tem crente menino na igreja, e quando eu falo de crente menino na igreja, isso não está relacionado à idade.
Tem gente que, se alguém chegar e sentar no lugar dele, ele não se congrega mais. Tem gente que, se você não apertar a mão dele com certa força, ele imagina que você está de mal com ele, não vai falar mal com você. Tem gente que, se você passar no mercado e assim, porventura, não olhar para a cara dele, não dizer assim, ei, pelo menos, ele não vai mais para a igreja. É menino, nunca cresceu, precisa ser firme. Precisa ter estabilidade espiritual, porque senão a gente vai viver choramingando, dizer que a igreja não presta, o mundo não presta, a família não presta, eu não consigo. Tem que ser crente firme, maduro, e não cheio de chororô, como alguém diz por aí, cheio e cheia de mimimi. Seja firme, seja maduro, seja madura. Se alguém olhar para você ou não olhar, se falar com você ou não falar, se alguém falar bem ou falar mal, seja firme no Senhor, e não menino, procurando a saia da mamãe para chorar. Não vou mais, não oferto mais, não dou glória mais, não sento mais lá, não vou, não congrego mais. Se ela estiver lá, eu não estou. Isso é coisa de crente menino. Mas crente maduro vai, estando no estando, falando bem ou falando mal, elogiando. A minha fé está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Sejam firmes, sejam firmes. Terceira orientação é o que o apóstolo Paulo diz assim de maneira até forte. Versículo de número 13 do capítulo de número 16. Portai-vos varonilmente. Em outras palavras, sejam homens e mulheres não com jeito de homens e mulheres fracos. Certamente, se você tiver outra versão aí, vai aparecer: portai-vos como homens de coragem e firmes. Mas tem alguns crentes que a gente olha assim, a cara da tristeza é ele. A cara da decepção é ele. Se ele chegar no ambiente de alegria, daqui a pouco a risada some. Daqui a pouco todo mundo vai chorar com as lamentações, que ele não se porta varonilmente. Ela não se porta varonilmente. Se porta com cara de choro, de sofrimento. A orientação de Paulo não é essa. Portai-vos como pessoas fortes, firmes. Eu diria, se portem, se comportem com a cabeça erguida, com peito aberto, com porte de gente forte, não com porte de gente derrotada, sem graça, cheio de lamúria, para contar. Deus me livre de sentar um minuto com ela, porque você chega alegre e sai triste, com ele chega alegre e sai cheio de problema. Portai-vos varonilmente. Você pode até não ser esse forte todo, mas o seu porte, a sua postura já diz muita coisa a respeito do Deus que você serve. Amém ou não amém? A quinta orientação do apóstolo Paulo está no versículo de número 16, orientação prática. Está escrito assim: que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Mais uma vez o apóstolo Paulo fazendo menção do respeito que nós devemos consagrar àqueles que fazem a obra de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo faz uma orientação que para nós hoje é estranha. Para nós hoje nem é praticada, porque na nossa cultura não pega bem. Versículo de número 20. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E aí eu quero convidar os meus irmãos a abrirem a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 16, versículo de número 16. Segunda aos Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 12. Primeira aos Tessalonicenses 5,16. Vamos ler? Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 16. O que é que está escrito aí? Está escrito assim: saudai-vos uns aos outros
com santo ósculo. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 12. O que é que está escrito? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16, diz também a respeito, 26, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Primeira de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 14, o apóstolo Pedro. Percebam que esta orientação para ósculo, para beijo, é sempre nas saudações finais. Capítulo de número 5, versículo de número 14. O apóstolo Pedro vai não chamar de ósculo santo, que parece ser uma linguagem paulina. Ele vai dizer assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. E, pastor Wellington, qual era essa prática? Uma prática muito comum da igreja do primeiro e do segundo século. E esse beijo, possivelmente no rosto, tinha um significado muito grande. Qual era o significado? Eu sou diferente de você, mas te respeito como você fosse igual a mim, sem preconceito, sem diferenças e manifestando fisicamente o amor que nos une. Por que nós não praticamos isso hoje? Porque esse beijo era contextualizado e em utilidade naquela época, sem essa carga preconceituosa que nós temos hoje. Ele tinha essa representação de respeito mútuo. As nossas diferenças na igreja, em Cristo, não representam nada. Nós somos iguais, nós somos a mesma família, Cristo nos salvou. Se eu sou rico, você é pobre. Se eu sou de uma cor, você é outra. Se eu sou de uma região, você é de outra região. Se eu sou judeu, você é gentil. O beijo era uma expressão física de que não há diferença entre nós. Na nossa cultura, o beijo tem outro significado, tem outro peso cultural. Por isso que nós não costumamos utilizá-lo. Mas o princípio é o mesmo. O princípio permanece. Qual é o princípio? O princípio de respeitarmos uns aos outros indistintamente. E isso pode ser manifestado pelo aperto de mão. Isso pode ser manifestado pelo abraço. Isso pode ser manifestado pela mensagem que você manda para a irmã, para o irmão, perguntando como é que ele está. Isso pode ser manifestado na visita que você faz. Isso pode ser manifestado num café da tarde que você realiza. Isso pode ser manifestado quando você chega de manhã na casa do irmão, é claro, se não houver problema, com pão, com café, quando vim tomar café contigo, com alegria. Isso pode ser manifestado hoje na nossa cultura com uma série de possibilidades. O princípio continua o mesmo. Nós não somos diferentes uns dos outros, apesar das nossas diferenças financeira, cultural, de pensar, de cor de pele, muitas outras diferenças. Nós não somos diferentes, somos em Cristo a mesma coisa para a glória de Deus. Amém ou não amém? Fechando essa consideração das orientações práticas, nós vamos pensar agora, e eu quero, é claro, terminar rapidamente, nessa perspectiva de Paulo do planejamento. Onde é, pastor Wellington, que eu conheço um Paulo que planeja e que me ensina a planejar a minha vida? Imagine você viver uma vida sem planejamento. Onde você vai chegar? Onde o teu barco vai aportar? É necessário planejar. Deus abençoa planos. Deus abençoa projetos. Deus abençoa sonhos. E se você não estiver? Se você não tiver planos, se você não tiver projeto, se você não tiver sonhos, se você não tiver metas,
Deus abençoa planos, Deus abençoa projetos, Deus realiza sonhos, Deus te conduz para as metas e para além das metas, porque Deus faz mais, ainda mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Mas é necessário planejar. Paulo planejou, versículo de número 5, 6 e 7. Eu não preciso nem ler novamente, para que você reconheça aqui Paulo planejando o quê? A viagem. Ele iria para Macedônia, da Macedônia ele iria para Éfeso, passaria um tempo lá em Éfeso, e o planejamento era de ir para Corinto, passar o inverno em Corinto. Planejamento. O apóstolo Paulo diz aí, eu estou aqui, mas para onde Deus me levar, eu vou. Planejamento. Você não é uma folha seca, caída no chão. Jesus tem planos para você. E nesse planejamento, o apóstolo Paulo planeja o tempo. Eu quero ficar com vocês aí até tanto tempo, eu quero passar o inverno aí, eu quero ficar assim um tempo maior com vocês. Planeje o tempo. Deus nos abençoa na administração do tempo. É verdade que existem algumas pessoas que têm dificuldade de administrar o tempo. Tem alguns transtornos emocionais da nossa geração que fazem com que as pessoas não saibam administrar o tempo. Que diga os TDAH, que amanhece o dia imaginando assim, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer todas as coisas. Aí eu me coloco no meio desses aí, possivelmente. Aí a gente toma um café, o cachorro late, a gente vai lá fazer um carinho no cachorro, aí do carinho do cachorro tem uma planta bonita, a gente vai lá olhar como é que está a planta, da planta bonita, alguém bate no portão e a gente vai abrir o portão, do portão que recebe a pessoa, a gente fala com o vizinho que está na porta, e a gente já vai falar com o vizinho que está na porta, do vizinho que está na porta, a gente vai tirar um mato, daí já é meio-dia, a gente não fez nada. Isso é um problema de quem tem TDAH. Tantos outros transtornos que afetam o nosso planejamento, a nossa administração do tempo. Mas a orientação da Bíblia é essa: administrem o tempo para a glória de Deus. Paulo administra também o seguinte: eu posso planejar, mas eu dependo de Deus. Eu quero ir com vocês, eu quero ficar um tempo com vocês, eu vou para Macedônia, eu vou para Éfeso, passo lá um tempo, mas eu quero passar um tempo com vocês, se o Senhor permitir. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4, aí eu quero que alguém que encontrou primeiro aí, levante-se e em alto e bom som, leia para nós. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13 até o versículo de número 17. Essa ideia de que nós temos a necessidade de planejar. Deus abençoa os planejamentos, mas a verdade é que nós precisamos colocar todos esses nossos planos na presença de Deus, e se o Senhor quiser, eles serão executados. Alguém encontrou? E pode ler Tiago capítulo 4, versículo de número 13 até o versículo de número 17. Planejamento. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Planeje, mas esteja na dependência, irmã Francisca Rios, da vontade de Deus. Se o Senhor quiser, ainda que o plano seja impossível, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mas se o Senhor quiser, dá certo. E ainda que os planos sejam excelentes, se o Senhor não quiser, não vai dar certo.
Então, Paulo nos ensina planejamento, Paulo nos ensina a perspectiva de aproveitamento, meus irmãos, de oportunidade. Isso fica claro no versículo de número 8 e 9, de 1 aos Coríntios 16. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Oportunidade. Mas oportunidade não é, na maioria das vezes, facilidade. Apesar da oportunidade, há muitos adversários. Paulo enfrentou os judeus e a sua ira em Éfeso. Paulo enfrentou a força da idolatria em Éfeso. Paulo enfrentou o grupo de comerciantes que vivia da idolatria em Éfeso, mas venceu, mas triunfou. A oportunidade nem sempre simboliza a facilidade, mas se foi Deus que abriu a porta, nós vamos passar por ela. Mas nós precisamos ter os olhos treinados, entre aspas, para reconhecermos a oportunidade no nome de Jesus. E por fim, Paulo é alguém que reconhece. E eu quero terminar com isso. Versículo de número 10, Paulo reconhece Timóteo, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. No versículo de número 15, Paulo reconhece Estéfanas, que é o primeiro crente da região da Acaia, que se tem dedicado ao ministério dos santos. No versículo de número 17, Paulo reconhece Estéfanas, Fortunato e Acaico, reconhecendo que eles alegraram o seu espírito. Em outras palavras, olha, Fortunato, Estéfanos e Acaico estiveram aqui comigo e tornaram o meu dia mais leve, mais tranquilo. Estéfanas, Fortunato e Acaico são diferentes de alguns crentes que tornam a nossa vida um grande problema. Estéfanas, Fortunato e Acaico são aquelas pessoas bênçãos de Deus, que tranquilizam, que alegram, que fazem com que a gente dê sorrisos de verdade. E quando eles saem, eles deixam saudades. Que nós sejamos assim, como Estéfanas, Fortunato e Acaico. Tornemos o dia das pessoas em bênção, em tranquilidade. Pessoas, amigos, pastores, líderes, não que traduzem para a igreja, para as pessoas, pressão. Ih, o pastor chegou, meu Deus do céu, que tribulação, ele vai brigar, ele vai deixar de brigar. Não, senhores, Estéfanas, Fortunato e Acaico, ele chegou, graças a Deus, chegou a alegria, chegou a tranquilidade, chegou a bênção de Deus, vai tornar o nosso dia até melhor. Graças a Deus que fulano de tal chegou. Que você seja assim, e não uma pessoa quando alguém chega, ih, chegou fulano de tal. Deus me livre, mas que a sua chegada, que a sua presença, seja como Estéfanas, Fortunato e Acaico, presença desejada, que transmite a paz e a bênção de Deus. É sobre isso, meus irmãos, nessa noite, que eu quero compartilhar a palavra de Deus para o seu coração. Planejemos sobre a dependência do Senhor, porque vai dar certo. Se o Senhor quiser, os planos serão prósperos. Reconheçamos as oportunidades que Deus vai abrir diante de nós. E apesar das dificuldades, se foi Deus que abriu a porta, nós vamos passar por ela. E reconhecemos as pessoas que Deus permite que apareçam nas nossas vidas como bênçãos de Deus, para nós e para tantos outros. Amém ou não amém?